maravilha estar diante desse Deus tão maravilhoso. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos estar em pé na presença de Deus. Abra sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 78. É bom estar na casa do Senhor, é bom reconhecer a grandeza dEle, o poder dEle, a glória dEle. Aleluia, aleluia. E é bom estar contigo aqui na casa do Senhor. Melhor é a presença de Deus, mas a tua presença que alegra o nosso coração. Ver você na casa de Deus. 78 de Salmos, verso de número, aleluia, 68. 78, verso 68. Mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e o tirou do cuidado das ovelhas. E ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. Aleluia. E os guiou com as mãos hábeis, segundo a habilidade das suas mãos. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 22, para nós lermos um texto no Novo Testamento, um texto em que Estevão, aleluia, glória a Deus, ou melhor, Paulo está anunciando, capítulo de número 13, versículo de número 22, ele está falando acerca de Jesus e ele vai falar de Davi, aleluia. Diz assim, Atos dos Apóstolos 13, e tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Amém? Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia. Pai de amor e de bondade, na tua presença nós estamos nesta noite agradecidos a ti pelo privilégio de estarmos no melhor lugar para estarmos neste dia, que é a tua presença, a tua casa, no convívio com os teus filhos, ó Pai, nossos irmãos em Cristo, para aprender da tua palavra, para receber o alimento espiritual essencial, necessário para o nosso crescimento e a nossa edificação. Eu creio sim, ó Pai, que tu tens algo maravilhoso aos nossos corações nesta noite, através dos ensinamentos e da vida do rei Davi. Uma vez mais abrimos o coração para que a tua palavra venha ser semeada em terra fértil, em terra boa, e que encontre guarida, Senhor, e possa gerar frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstrem a tua presença maravilhosa e gloriosa na vida de cada um de nós. Fica conosco, ó Pai, tens liberdade neste culto, tens liberdade na ministração desta palavra. Vem agir e fazer o teu querer, para a glória e louvor do teu nome nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Esteja sentado. Aleluia. Nós ainda no mês passado nós iniciamos a falar sobre Davi, acerca deste grande rei, um homem segundo o coração de Deus, e registrado está nos Salmos, que nós lemos no livro dos Salmos, a maneira como Deus escolheu Davi, a escolha de Deus para alguém reinar sobre o seu
povo, para alguém cuidar do seu povo, para alguém estar adiante daquele povo escolhido lá, aleluia, com Abraão, depois renovada com Isaac, com Jacó. Em Jacó, Deus faz uma promessa maravilhosa acerca da descendência, lembrando da promessa de Abraão. A Moisés, ele faz uma lembrança também, dizendo que ele se lembrou do povo que estava lá no Egito, e de lá ele vai tirar o povo para habitar numa terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. É lindo quando você vê Deus no decorrer da história projetando algo em favor de um povo escolhido. Quando nós olhamos para a igreja hoje, nós vemos Deus trabalhando também em favor dos escolhidos. Às vezes a gente se acha menosprezado, ou a gente se menospreza, acha meio que incapaz, achamos que não temos mais aquela mesma glória da igreja primitiva ou da igreja do século passado, mas eu quero lembrar você que você é escolhido para esse tempo. Se não está acontecendo algumas coisas, é porque nós, aleluia, estamos em falta com algumas atividades, com algumas atitudes, com algumas qualidades para que a glória do Senhor venha se manifestar e o brilho do Espírito Santo brilhe em cada vida, em cada ser, em cada um de nós, para que Ele seja adorado. Nós falamos e lemos também naquela terça-feira do dia... Aleluia, vai me faltar a memória aqui agora o dia que nós lemos, mas foi 2 terças-feiras atrás, quando nós meditamos e lemos quando Deus, através de Samuel, unge Davi como rei, no capítulo 16 do primeiro livro, no verso 18, a Bíblia diz que Deus toma conta, no verso 13, Deus toma conta de Samuel através do Espírito Santo de Deus que se apodera de Davi, se apodera de Davi de uma maneira extraordinária. Eu estou tentando lembrar a data aqui, mas Deus se apodera de Davi através do Espírito Santo, e Davi começa a ser usado por Deus de uma maneira gloriosa, é destacado entre os seus irmãos, era o menor, ninguém queria, ninguém fazia menção, ninguém dava atenção para Davi, a ponto de deixarem ele lá no campo, cuidando das ovelhas, a ponto de esquecerem de Davi. Eu só estou tentando lembrar aqui para você entender o que Deus quer falar conosco hoje, continuar falando conosco hoje. E aí ele é chamado, e ali no capítulo 16, versículo 18, tem algumas qualidades de Davi. Davi era um homem sisudo em palavras, de gentil aspecto, de formosa aparência. Aleluia, Davi sabia se portar, Davi sabia andar, a ponto de ele ser lembrado para ir tocar harpa, para que o espírito maligno que estava em Saul saísse. Isso foi antes mesmo de ele derrotar o gigante Golias, antes mesmo de ele ser apresentado a todo Israel como aquele que Deus o havia escolhido. Aleluia, Deus de uma maneira extraordinária, Ele permite para nós alguns gigantes na nossa vida. E esses dias eu falei a um pastor, disse, todo gigante que Deus permite aparecer na nossa frente, é para engrandecer o nome do Senhor Jesus e destacar a escolha que Ele fez na nossa vida. Se você estiver enfrentando algum gigante, seja na área espiritual, na área física, na área financeira ou familiar, lembre-se, esse gigante não é para te destruir, não é para acabar contigo, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida e você venha sobressair diante desta grande adversidade. Não permita-se amedrontar pelo gigante, não permita-se amedrontar pela circunstância da aparência do problema que está diante de ti, porque é circunstancial. Se é circunstancial, não vai durar para sempre, vai se apresentar e daqui a pouco Deus te dará graça, você terá coragem para enfrentar e o nome do Senhor será glorificado na tua vida e você vai poder ter uma experiência para testemunhar do Deus que você serve, do Deus que você conhece, do Deus que habita em você e age através de você. Nós falamos da unção, nós falamos da perseverança de Davi em esperar o tempo de Deus apresentar ele, de Deus cumprir a promessa, de Deus dar o reinado para ele. Nós falamos da humildade de Davi e do temor
temor que ele tinha para com Deus, o temor a Deus que ele tinha no coração, de não se levantar contra Saul, de não prejudicar o reinado de Saul e continuar cuidando de Saul até o dia que Deus o colocaria no trono. E hoje eu quero falar sobre algumas outras qualidades que tem Davi, e talvez a gente fale até em algumas fraquezas que Davi teve, que talvez eu e você precisamos, as qualidades nós precisamos ter, as fraquezas são tentações e provações que nós precisamos fugir e aprender com as dificuldades que Davi enfrentou, para que nós não venhamos passar por problemas, por perdas, por situações que trarão tristeza ao nosso coração e desagradarão o coração de Deus. E a primeira delas que eu quero falar nesta noite é a prudência de Davi. Davi tinha uma prudência extraordinária em se portar. Davi não se apresentava, ele não se vangloriava, mesmo derrotando o gigante, mesmo vencendo algumas batalhas, Davi se mantinha prudente na presença de Deus e na presença da sua família, na presença dos seus irmãos, na presença de Saul, seu rei. Ele se mantinha naquela prudência que Deus deu para ele. Eu achei lindo que Paulo vai dizer que Davi, Deus escolheu um homem segundo o seu coração que fará ou que faria toda a vontade do Senhor. Para eu e você fazermos a vontade de Deus em toda a essência, em todo o querer de Deus, precisamos da prudência na nossa vida. Nós erramos muito por falta de prudência. Nós tomamos decisões no fervor da situação, no momento do acaloramento do problema, quando está naquele fogo, naquele problema, naquele fogo cruzado. A gente às vezes toma uma decisão que vai repercutir em uma tristeza, e por que não dizer que tem pessoas e famílias que tomam decisões que resultam em tragédias, porque não têm a prudência de esperar o agir de Deus, o trabalhar do Senhor, o querer dele na sua vida. É tempo de eu e você esperarmos Deus agir. Por 2 vezes Davi teve o privilégio de matar Saul, de exterminar o rei que o perseguia. As 2 vezes o rei estava perseguindo Davi, e Davi, na prudência que Deus deu a ele, ele disse assim: eu não vou estender a mão, não vou tomar minha decisão, embora tivesse condições, embora tivesse já a confirmação de Deus, mas eu vou ser prudente para guardar o tempo de Deus. Quando eu e você somos prudentes em Deus, aleluia, pela palavra dele, há um ensinamento para nós termos a prudência para chegar no tempo certo. Todas as coisas vão se cumprir na minha e na tua vida, porque Deus é fiel para cumprir, aleluia. Deus não deixa nenhuma das suas promessas caírem por terra na minha e na tua vida. Só nós não teremos e não tomaremos posse das promessas se nós não formos fiéis a Deus. Mas se nós permanecermos fiéis a Deus, todas as promessas se cumprirão. E se você se manter fiel, você não morre sem a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Não precisa atropelar as coisas, não precisa antecipar, não precisa adiantar. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai olhar para Abraão, ou melhor, mais precisamente para Sara. Quando Sara, ela vai antecipar a promessa de Deus na vida da sua família, na vida de Abraão, dando Agar para que Abraão tivesse um filho, e trouxe um prejuízo muito grande para ela, trouxe um prejuízo muito grande para a nação de Israel, e traz um prejuízo muito grande até os dias de hoje. Irmão, irmã, amigo que aqui está, como irmão, eu te aconselho, seja prudente, porque tem decisões que nós tomamos hoje que repercutirão pela segunda, pela terceira, pela quarta geração, pela imprudência da nossa vida. Seja prudente, você não perde por esperar. Davi sabia que ele não perdia por esperar. Quando Saul morreu, a Bíblia vai dizer que Davi não foi lá tomar o trono, não. Ele acaba até não aceitando a morte de Saul, porque vem um mensageiro dizendo: eu matei Saul. Saul estava para morrer e eu fui lá e terminei
Davi acaba matando aquele mensageiro e ele começa a reinar em Hebrom por 7 anos, aleluia. Ele reina em Hebrom, 8 anos ele reina em Hebrom e depois ele começa a assumir o reinado de todo o Israel. Se Deus te colocou na empresa que você está, se Deus te colocou na posição em que você está, Labachurianda, Rabachai, não atropele as coisas, espera o tempo de Deus. Há um texto que diz, Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu e em cima da terra. Há um tempo de Deus na minha vida, há um tempo de Deus na sua vida. Não atropele. Você conhece, quem está na igreja há 20, 30, 40 anos, já viu muita gente atropelando e ultrapassando as etapas e se prejudicando espiritualmente, financeiramente, socialmente, familiarmente, porque atropelaram as etapas de Deus na sua vida. Permita-te andar no querer de Deus. Eu acho lindo porque esses dias eu fiquei procurando na Bíblia a expressão andando no passo do gado, e você vai olhar no livro do Gênesis, quando Jacó manda presentes a Esaú antes de passar o val de Jaboque, ou depois, melhor, de passar o val de Jaboque, depois de ser transformado, perdoado por Deus ali pelos ultrajes. Ele encontra-se com Esaú e ele se ajoelha 7 vezes até encontrar com Esaú, pede perdão para Esaú, e depois que eles perdoam, Esaú disse: vamos junto comigo, e Jacó disse: não, eu vou continuar no passo do gado, eu vou esperar as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Eu não vou junto contigo porque a minha família não vai aguentar a tua rapidez. Eu vou andar porque a promessa que Deus fez não faz parte de eu andar contigo, é Deus que vai cumprir na minha vida. Não acelere demais as coisas, espera o tempo de Deus na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir em você tudo o que Ele falou. Pastor, mas vai demorar muito tempo. Pastor, mas eu já estou esperando há 2 anos, há 3 anos, até estou achando que o profeta profetizou da boca para fora, ou o sonhador sonhou de barriga cheia. Alguma coisa está errada, porque Deus falou e não está se cumprindo. Espera Deus agir, não haja antes do tempo, deixa Deus trabalhar, porque é seu tempo. Ele exaltará, Ele confirmará na tua vida aquilo que Ele prometeu. É bem mais rápido. Nós vivemos na era da velocidade, a gente quer tudo para ontem, a gente quer para agora, a gente não consegue esperar. Aleluia, espera um pouquinho mais, Deus vai agir na tua vida, Deus vai trabalhar no teu viver, Deus vai cumprir as promessas. Aquilo que você tanto deseja, Deus fará, porque Ele é fiel. E Ele fará exatamente como você deseja. Isso é profético para a tua vida. Não vai ser nem mais nem menos, vai ser como você desejou. O Pai se agrada em cumprir o desejo do coração do seu filho. Jesus vai dizer no capítulo 7, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Aleluia. Ele complementa dizendo: ou qual sois vós que, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Se o filho pedir pão, o pai não vai lhe dar uma pedra; se pedir peixe, não vai lhe dar uma cobra. Quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará aquilo que vocês estão pedindo. Aleluia. Continue esperando, continue nessa prudência, não atropele. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus,
Eu não sei se você tem sido tentado a atropelar ou aceitar alguma proposta antecipada, mas o Espírito de Deus nesta noite diz para mim e para você: não aceite, espera, seja prudente, aleluia. A prudência te fará bem, a prudência te colocará no lugar que Deus quer acima de tudo, porque a vontade dele é melhor do que a nossa vontade. Davi tinha disposição. Outra qualidade que Davi tinha: Davi estava disposto a fazer o que precisasse ser feito. Davi estava lá nas ovelhas, de repente o pai chama: vai lá levar o queijo. Davi disse: eu estou disposto. Ele vai lá, ele se disponibiliza para lutar com o gigante. Ele volta, antes disso ele estava disposto a ir tocar para Saul. Ele volta, ele está disposto, aleluia, quando ele é para ele casar com a filha de Saul, com Mical. Saul bota um dote e diz assim: eu quero 100 prepúcios de filisteu. Ele vai lá, disponível, na disponibilidade que ele tinha, e vai lá e traz o dote que Saul pediu. Ele está em casa e o espírito mau continua atacando Saul, e ele vai lá, mesmo agora genro de Saul, ele vai lá e continua adorando a Deus para o espírito maligno sair. A Bíblia diz que um dia Saul lança uma flecha, ou melhor, uma lança, e aquela lança, aleluia, Davi se desvia e pega na parede, ele foge. Dali a alguns dias ele volta a tocar novamente, porque ele tinha disposição no seu coração. Aleluia. Nós temos uma disposição muitas vezes para estar com pessoas que nos agradam. Davi não, Davi, como Jesus, tinha disposição e disponibilidade para estar com quem quer que fosse, aonde fosse, na hora que fosse, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da sua vida. Davi se encontra com a samaritana, Davi se encontra com Nicodemos. Nicodemos é à noite, a samaritana é ao meio-dia. Davi se encontra, aleluia, com o cego lá na grande festa em Jerusalém. Davi se encontra com o paralítico lá no tanque de Betesda, ou melhor, Deus, Jesus, né? Estou falando de Davi, mas é Jesus que se encontra com estas pessoas, e você vai olhando Davi com a mesma disponibilidade de Jesus. E eu preguei domingo aqui que nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Permita-te a viver uma disponibilidade. A honra será sobre a tua vida na disponibilidade que você vai fazendo pelo reino de Deus. A gente tem uma disponibilidade muito grande para fazer as coisas terrenas. E quando é para fazer algo para Jesus, algo para o reino de Deus, às vezes a nossa disponibilidade não é muito fácil. Para vir no frio, no culto, para vir na escola bíblica dominical, para vir em outro momento, a gente tem uma resistência, e a gente acha tanta coisa para fazer para não vir, mas quando é para ir em algum outro evento, a gente tem uma disponibilidade, vai e fica, quer ver quem vai em jogo de futebol, quer ver quem vai em estádio, né? Uma gritaria, são 2 horas, e a pessoa não está nem aí. Quando vem na igreja, parece que o horário não passa, parece que não rende, parece que não dá, e falta-se disponibilidade em ouvir. Eu acho maravilhoso, porque quando Jesus está anunciando, as pessoas ficam ao lado dele todo o tempo, para ouvir Jesus falar. Ninguém se cansa. Que o Espírito de Deus tire a fadiga espiritual do nosso coração, que nós venhamos deixar de ser cansados para adorar ao Senhor, e termos essa disposição em servir a Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? É a falta do primeiro amor. Jesus vai dizer à igreja em Éfeso: lembra-te do teu primeiro amor, pratica as primeiras obras. Sabe, quando nós era crente novo, não tinha problema, não tinha dificuldade, a gente atravessava a cidade para encontrar com Jesus e com os irmãos na igreja, para servir a Ele, adorar a Ele por tudo que Ele é, aleluia, na nossa vida. Hoje a gente tem dificuldade. Permita-te a continuar com a mesma disposição que você tinha
desde que aceitou Jesus. Aleluia. Me lembrei de Caleb no capítulo 14 de Josué. Caleb chama Josué e diz: olha, Moisés prometeu para mim Quiriate Arba, e eu tenho a mesma força que tinha quando tinha 40 anos, agora eu tenho 85 anos, e eu tenho o mesmo vigor, e eu quero tomar posse da terra que Ele prometeu para mim. É tempo de eu e você pedirmos que Deus nos dê vigor, alegria da salvação, para nós vivermos com a mesma disposição, com o mesmo ânimo, com a mesma fé, com a mesma esperança, para esperar o arrebatamento da igreja, de cabeça erguida, crendo nas promessas, sabendo que Ele vai fazer algo extraordinário, e se Ele não fizer, Ele virá nos arrebatar, e nós estaremos para sempre com Ele. A gente vive o evangelho do toma, é bem feito, não toma lá da cá, né? A gente dá para receber, dá para receber. E a disposição dos crentes da igreja primitiva não era dar para receber. Eles doavam-se sem querer nada em troca. Eles doavam-se sem esperar nada. Eles esperavam, mais do que tudo, era a morte. Paulo vai dizer: para mim o morrer é lucro. Aleluia, para mim o morrer é ganho, porque aí eu me encontro com Ele. Eu tenho uma disponibilidade em fazer, porque se eu fizer, aleluia, eu estou agradando a Ele. E se eu morrer por amor a Ele, eu vou me encontrar com Ele. Hoje, se nós tivermos qualquer dificuldade, qualquer pressão, a gente diz assim: não vou fazer, não faça. A gente até aconselha as pessoas a não fazer. Tem gente que aconselha pessoas a não fazerem, para não se complicar. Não, meu irmão, se você está fazendo o que é certo, andando pela palavra, anunciando o evangelho de Jesus, fazendo com que Ele seja glorificado, continue mesmo diante das adversidades, porque por mais perseguição que você tenha, há um Deus que recompensará a tua vida por completo naquele dia. É tempo de nós encontrarmos disposição no nosso coração. Ajuda-me a ser disposto para fazer a vontade Tua, ó Deus. Que a oração minha e Tua seja essa diariamente. Ajuda-me a disponibilizar-me para o Teu reino. Ajuda-me a estar pronto para fazer. Outro dia tinha um evento para casais lá na cidade onde eu estava, e foi convidado, e convidaram um, convidaram outro, e convidaram uma irmã. Eu disse: olha, se eu não tiver nada para fazer, eu vou. E eu disse, e aí vieram me contar, eu fiquei tão triste. Eu imaginei Deus triste, porque a gente diz assim: se eu não tiver nada, eu vou lá no evento para casais. Que Deus nos ajude a termos uma disponibilidade em crescer em graça, em comunhão, em unidade, em união, para que o nome dEle seja glorificado e que Ele cresça em nós, que nós venhamos refletir a Ele todos os dias da nossa vida. Outra qualidade de Davi: ele era benevolente. Davi fez um acordo com Jonatas, filho de Saul. E quando Davi fez o acordo, Davi amou Saul de uma maneira, Jonatas de uma maneira extraordinária. Davi fez um acordo com ele que um cuidaria da descendência do outro, independente do que acontecesse. Passa-se o tempo, passa-se os anos, e aí você vai ver um Davi assumindo o reinado na sua totalidade de Israel, e ele vai lembrar da benevolência ou da promessa que ele havia feito para Jonatas, e o coração dele é benevolente. E ele não precisava fazer, mas ele havia feito uma promessa. E o coração dele, aleluia, chamou os seus servos, disse: há alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar por causa de Jonatas, meu amigo. Irmão, nosso coração é tão fácil de esquecer as bênçãos que as pessoas fazem para nós, as coisas boas que eles fazem para a gente. O nosso coração precisa ser mais benevolente. E aí, quando você olha para o contexto da Bíblia Sagrada, principalmente no contexto do Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, filho de Davi, aleluia, e Jesus é enfatizado algumas vezes nos evangelhos como Jesus, filho de Davi, e o filho de Davi é porque ele é parecido com Davi, ele tem algumas qualidades que tinha em Davi, e aí o evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus nos evangelhos é que eu e você precisamos ser benevolentes até mesmo com os nossos inimigos.
termos um coração benevolente até com aqueles que nos perseguem, sermos benevolentes, e benevolência é você fazer bem a quem não merece, a quem não tem mérito nenhum, é você ajudar quem não merecia nada. Isso é ter um coração benevolente, estender a mão para aquele que não merecia receber uma ajuda. E o Espírito de Deus está procurando corações na igreja nos dias de hoje, que estendam as mãos para aqueles que estão à margem, à mercê de todo o mundanismo, de todo o pecado, ou até mesmo aqueles que caíram, para que eu e você venhamos estender a mão, levantar, ajudar, fortalecer, animar e trazer para junto, para que juntos nós venhamos adorar ao Senhor e juntos recebamos a bênção de Deus para a nossa vida. Davi tinha um coração benevolente, ele vai chamar Mefibosete, e aí Mefibosete achava que não tinha méritos. Mefibosete era aleijado de ambos os pés, e ele não se acha digno de sentar na mesa do rei, e aí ele acha que vai ficar por ali pelo palácio, e Davi diz: não, a partir de hoje tu vai comer na minha mesa. Irmão, que Deus nos ajude a ter um coração benevolente. Rabachurianda Rabachai. Você está na igreja, nós estamos na igreja, eu estou na igreja há 42 anos, nasci já, me criei embaixo dos bancos da igreja, e estou aqui, tem irmãos que têm mais do que isso de fé. Que o nosso coração seja benevolente com aqueles que transgrediram contra Deus e contra nós, para nós estender a mão, abraçar e dizer: vem cá, tem lugar na mesa do rei para você cear, tem lugar na mesa do rei para nós sentarmos juntos e adorarmos e banquetearmos com o rei dos reis e Senhor dos senhores. Permita que Deus venha trabalhar no teu coração, para que haja o perdão, para que haja benevolência. Benevolência envolve perdão, porque se eu não perdoo, eu não consigo estender a mão e trazer para junto. Permita-te, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus trabalhe no nosso coração, para sermos benevolentes com aqueles que não merecem, mas através de Jesus nós vamos expressar o amor que emanou lá na cruz do Calvário, para que essas pessoas venham ser recebidas novamente e viver uma vida que agrade ao Senhor. Você sabia que há mais desviados quase do que pessoas congregando? Se nós olharmos, vocês moram aqui há muito tempo, eu moro há 6 meses, mas se você andar aí pela cidade, você vai encontrar muita gente que já sentou, que já adorou, que já cantou, que já pregou, que já esteve aqui junto conosco, que não está mais, desviou-se, foi engodado por Satanás, ou até mesmo foi prejudicado por algumas atitudes que nós tivemos. Mas em nome de Jesus, que nós venhamos ser benevolentes, amá-los, trazê-los de volta, inseri-los no contexto do reino e dizer: há um lugar na mesa e você vai participar da mesa, em nome de Jesus, como Davi foi lá no capítulo 9 de 2 Samuel, trouxe Mefibosete, colocou ali e cuidou dele até o fim, restituiu as terras que eram de Saul e colocou alguém para cuidar de todas as coisas, aleluia, de Mefibosete. Que Deus nos ajude a termos um coração benevolente. Tem mais 2 coisas que eu quero falar. Davi tinha um coração amoroso. Eu quero falar só das qualidades, mas eu tenho que falar também das falhas. Vou falar do coração amoroso, depois eu falo de algumas falhas de Davi. Aleluia, a gente tem uma facilidade para destacar as falhas das pessoas e uma dificuldade para destacar as qualidades. A gente conhece as pessoas pelas falhas e a gente quase não conhece as pessoas pelas qualidades. E nós precisamos, como igreja, mudar isso. Nós precisamos começar a conhecer as pessoas pelas qualidades e não pelas falhas. Aleluia, a gente conhece o fulano, o senhor lembra do fulano? Qual? Aquele que fez aquilo, aquele que traiu, aquele que fez aquele outro. Que Deus nos ajude a cuidar das pessoas, a reconhecer, a lembrar das pessoas pelas qualidades. Você lembra do fulano? Sim, aquele que
fez coisas boas, aquele que edificou, aquele que construiu, aquele que amou, aquele que abraçou, aquele que não perdia culto, aquele que estava sempre na igreja, aquele que cantava, aquele que orava, aquele que era um referencial na oração, aquele que conhecia a Bíblia. Irmãos, é tempo de nós começarmos a mudar a nossa mentalidade. O mundo classifica pelas perdas e pelas falhas. Nós, como igreja, temos que classificar pelas qualidades e pelas conquistas que as pessoas têm, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e nós venha mudar o quadro da situação. Davi, aleluia, eu falei aqui do amor. Davi tinha um coração amoroso, ele não guardava rancor no seu coração. No coração de Davi tinha lugar para o amor. As pessoas jogavam pedras, as pessoas jogavam ervas daninhas, as pessoas tentavam contaminar o coração de Davi com muitas coisas, mas Davi tinha um coração amoroso. No coração de Davi não havia nada que prejudicasse. É claro que quando Davi deixou acomodar-se com as coisas do reino, ele acabou transgredindo, ele acabou pecando, e aí o amor deu uma enfraquecida. Jesus um dia disse no capítulo 19, versículo 5 de São Lucas, 18, versículo 5 de São Lucas, ele vai dizer: será que quando meu Pai voltar achará fé na terra? A fé, ela só pode ser produzida em nós se nós tivermos amor. A gente tem uma dificuldade de amar e a gente consegue dizer que crê sem amar. Permita-te amar sempre e a tua fé será renovada e você conseguirá crer e a promessa vai se cumprir na tua vida. A multiplicação da iniquidade vai acabando o amor na nossa vida. A iniquidade multiplicada no meio da sociedade vai acabando o amor. Davi um dia estava no palácio, e vocês conhecem a história muito bem, que ele encontra-se com Batseba. E aí Davi está lá, em vez de ir para a peleja, ele vai descansar no terraço. Parece-me que foi Amós que escreveu que não é tempo de nós descansarmos. Ele vai dizer: levantai-vos e andai, porque aqui não é o lugar de descanso. Tem crente que às vezes dá uma descansada de vir na igreja e acaba pecando. Tem crente que acaba descansando de ler a Bíblia e acaba transgredindo os mandamentos do Senhor. Tem crente que dá uma descansada de adorar a Deus e acaba transgredindo. Davi tinha um coração, aleluia, que amava a Deus, mas ao mesmo tempo que amava a Deus, ele resolveu dar uma descansada e começou a amar o mundo. O meu amor, o nosso amor tem que ser primordial, total, essencial, em toda a essência para Deus. Quando eu amo a Deus de todo o meu coração, eu não vou amar o mundanismo, e não vou amar o mundo, eu vou amar as pessoas. Davi ficou no terraço, e quando ele fica no terraço, ele enxerga a mulher está lá se banhando, e ele acaba pecando contra Deus, chamando a mulher, e aquele vacilo, aquela falha de Davi, aquele pecado que ele comete, traz uma consequência muito grande na sua família, na geração dos seus filhos, porque ele acabou descansando de ir para a guerra. A Bíblia é tão enfática em dizer no capítulo 11 que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi mandou Joabe e o seu exército e ficou no terraço. No tempo de orar, no tempo de clamar, no tempo de adorar, no tempo de vir para a igreja, Davi resolveu: não vou ficar em casa hoje. No tempo de clamar, jejuar e fazer consagração, disse: não, hoje eu não vou consagrar, hoje eu vou ficar e vou sair, vou curtir a vida.
Permita-te, em nome do Senhor Jesus, nunca no dia que é culto você fazer outra coisa. É claro que tem momentos que a gente vai ter que fazer, mas não faça. Priorize o reino de Deus e a sua justiça. Priorize a vontade do Senhor. Priorize estar aqui, porque aqui é o melhor lugar para você estar. Por mais difícil que seja a tua batalha, a tua peleja, priorize estar na presença do Senhor. Não troque o lugar do culto por qualquer outra coisa desta vida, porque você estará sujeito a errar, falhar, transgredir e ser dominado pelos teus desejos carnais. Davi foi dominado pelos seus desejos, porque em vez de ir para a batalha, ele ficou acomodado na tranquilidade do seu palácio, do seu terraço. Permita-te buscar ao Senhor em todo o tempo. O tempo de maior dificuldade para mim e para você é o tempo de bonança. Sabia disso? O tempo das lutas, o tempo dos problemas, o tempo das tribulações não é ruim, porque você está orando, jejuando, buscando, clamando, estando na presença do Senhor. Mas quando dá uma bonança, assim, você está com a continha do banco certinha, você está com os bens tudo organizado, há uma tendência de dar uma relaxada, e quando você relaxa, muitas vezes o espírito maligno vai entrando, a tentação vai chegando, e você vai amolecendo, e as concessões também vão chegando. Uma das maiores dificuldades da igreja do século 21 é as concessões que a gente está fazendo para o mundanismo entrar na igreja. As concessões que está sendo feita pela estabilidade social, financeira, pela estabilidade da igreja, a gente vai fazendo concessões, e as concessões geram prejuízo e afastamento de Deus. Xarabacandará, isso aqui é muito forte, mas permita-te, em nome de Jesus, a fazer como alguns governos fazem, a cortar as concessões que foram dadas e dizer: não, nós vamos rever isso, nós vamos rever aquilo, nós vamos rever aquele outro, nós vamos fazer novos contratos para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e aquilo que foi concedido pare de acontecer, e eu e você venhamos tomar uma atitude e dizer: eu vou adorar ao Senhor, minha prioridade é agradar a Deus. E aí você vai ver o agir de Deus na tua vida de uma maneira especial e poderosa. Para encerrar, Davi era um adorador. Se você olhar no contexto da Bíblia Sagrada, você não vai encontrar ninguém adorando como Davi. Davi adora na tristeza, Davi adora na pobreza, Davi adora preso, Davi adora passando por dificuldade, Davi adora passando por perseguição, Davi adora em todos os momentos, Davi adora quando está sendo amaldiçoado por alguém, Davi adora em todo o tempo. Davi não deixa de adorar ao Senhor, mesmo clamando, intercedendo e pedindo, ele está adorando. Ele clama, nos olhar os salmos, ele está dizendo, ele faz um clamor a Deus, e aí ele mesmo já responde dizendo: o Senhor é bom, ele vai cumprir o seu propósito, ele vai responder a sua, aleluia, a minha petição, e a sua promessa vai se cumprir. Davi tem essa graça de adorar em todo momento, a ponto de Davi estabilizar o reino de Israel, e ele lembrar da arca do concerto que estava numa tenda lá, aleluia, lá em Kiriat Jearim, e ele diz: eu vou lá buscar a arca, e ele dá um jeito de trazer a arca. É claro que quando às vezes a gente quer adorar, a gente até erra na adoração. Ele erra na primeira maneira de trazer a arca, no capítulo 13 de Crônicas, ele vai lá, e aí eles trazem num carro novo, traz da maneira errada, mas aí ele volta, e ele conserta, e ele diz assim: não, nós vamos do jeito certo. Organiza os sacerdotes, organiza os levitas, e ele vem adorando, e ele entra na cidade adorando o Senhor. Ele tira os trajes reais e ele adora a Deus de alma limpa, de corpo aberto, dizendo: tudo é para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. É difícil adorar na prova, irmão. É difícil adorar. Eu acho lindo Davi, que quando Davi ele está com o primeiro filho da Batseba, o filho do pecado,
gerado com ele, Batseba, ele está chorando pelos cantos, ele está clamando, ele está intercedendo, e por 7 dias ele ora e intercede. Quando ele vê algum murmúrio lá no canto do palácio, e ele entende que o filho morreu, ele vai lá, toma banho, troca de roupa e diz: eu vou adorar a Deus. Já não resta mais, já morreu, eu tenho que continuar adorando a Deus. Aleluia. Quando a gente perde algumas coisas, a gente vai reclamar e fica um ano murmurando. E Davi diz: não, eu vou adorar a Deus. Já perdi, já não tem mais como voltar. Alabashurianda rabashai. Que eu e você venhamos ter um coração de adorador e dizer: Deus é Deus. Como disse Jó: Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Que a unção de Deus seja sobre a tua vida. Aleluia. Que a perseverança, que a humildade, que o temor, que a adoração, aleluia, que a prudência, que algumas coisas que eu falei aqui, que eu sei que Deus vai fazer você lembrar, venha brotar no nosso coração, no teu coração, para eu e você adorarmos a Deus de uma maneira tão íntegra, como disse Paulo, um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, para fazer a vontade de Deus. Deus nos elegeu, Deus nos salvou, Deus nos tirou do pecado para fazer a vontade de Deus. Deus te escolheu não para nós fazer, Deus nos escolheu não para nós fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade dEle. Só que a vontade dEle redunda naquilo que nós desejamos também, vai trazer aquilo que nós almejamos também, porque Ele é Pai, e como um Pai Ele trata bem cada um dos seus filhos. Se coloque em pé na presença do Senhor nesta noite. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, vai fazer com que eu e você, a partir de hoje, venhamos ter mais prudência, venhamos ser benevolentes, aleluia, venhamos ter disponibilidade ou disposição para fazer a obra, para agradar a Deus. Ele nos dará graça para adorar em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Ele nos dará amor para amar em todo o tempo, aleluia. Permita-te ser abençoado pelo Senhor nesta noite, abrindo o teu coração e dizendo: Senhor, eu quero ser mais prudente, eu quero ter mais amor, eu quero te adorar mesmo na prova, eu quero ter um coração benevolente. Senhor, eu quero me disponibilizar para o teu reino, para a tua vontade. Eu quero orar com você. Eu não sei se você precisa de oração, eu já ia orar, mas me lembrei de dar esta oportunidade para você. Eu não sei se tem alguém que não é evangélico ainda, ou não é crente, e deseja fazer um propósito com Deus, ou talvez você mesmo que deseja: Senhor, eu quero me aproximar mais de Ti, eu preciso ser parecido com Jesus, eu preciso ser parecido com Davi, eu preciso amar aqueles que me aborrecem, eu preciso ser benevolente com aqueles que me prejudicaram, eu preciso estender a mão, eu preciso adorar em meio à crise, em meio à dificuldade, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, para mudar a situação da minha vida, porque sei que se eu mudar, Deus vai agir em meu favor, aleluia. A vitória de Deus para vidas aqui nesta noite. Deus está mudando a tua história, o quadro da tua vida está sendo restaurado, porque Ele te amou, porque Ele te ama. Deus de amor e de bondade, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos agora agradecidos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a sermos prudentes, ajuda-nos a tomar a decisão na hora certa, no dia certo, ajuda-nos a falarmos as coisas da maneira correta, ajuda-nos, Senhor, a amar, a adorar, ajuda-nos a sermos benevolentes. Deus, ajuda-nos, Senhor,
Senhor, a termos um coração sincero e disposto a fazer a tua vontade, para que o teu nome venha a ser glorificado. Ajuda-nos a andar na tua presença de uma maneira que engrandeça o Senhor em todo o tempo, e que os nossos passos, Senhor, venham deixar rastros de um homem, de uma mulher de Deus, Senhor. Que o teu filho e a tua filha seja, aleluia, lembrado pelas qualidades que tem, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Alegra o nosso coração, dá alegria da salvação, para nós permanecer juntos, unidos, servindo, adorando a Ti, até o dia do arrebatamento. Eu creio no Teu agir, por isso eu Te agradeço, sim, ó Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu mover, pela restauração. Em nome de Jesus nós Te adoramos, em nome de Jesus nós Te bendizemos. Amém, Senhor.